Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta, mais uma vez aqui com você, na Vibe Mundial. E você que já me ouve, muita gratidão, gratidão a você por estar aí aguardando o horário original do programa. Gratidão a você também, que vai ouvir num outro horário através do meu canal, vai ouvir, vai assistir, porque todos os vídeos que eu já fiz aqui nesses quase 10 anos de Vibe Mundial estão lá no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta. E esse daqui também, daqui a pouquinho vai estar lá para você poder assistir, mais confortável, poder ouvir num outro momento, Sidney Rosa Terapeuta. Entra no Google, entra lá no YouTube, e lá no YouTube você procura Sidney Rosa Terapeuta, você encontra o meu canal. Todos os programas estão lá com um tema, é só você se interessar pelo tema que te interessar, você clica e assiste e ouve e entra em contato comigo se tiver dúvida, entre em contato para fazer suas perguntas, entre em contato comigo para fazer os seus agendamentos. Você pode entrar em contato lá pelo próprio canal e no canal também fica aparecendo o tempo inteiro o meu número de celular. Daqui a pouquinho eu vou te dar o meu número aqui, se você puder anota. Se você não estiver podendo anotar, grava o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta, entra no canal e pega o meu número lá, que fica o tempo inteiro aparecendo, para tirar suas dúvidas sobre o tema que eu trago, sobre outras questões da área que eu atuo, que é a psicanálise. A base do meu trabalho é a psicanálise, eu sou psicanalista, eu trabalho também com as constelações familiares, trabalho com hipnose, na parte energética, espiritual, eu trabalho com o reiki, então nós somos espirituais, não dá pra gente fugir disso, nós somos seres espirituais, não dá pra gente, nós somos seres energéticos, nós somos pura energia, a gente está constituído nesse formato corporal, mas a gente é pura energia. E a hora, e o momento em que a gente tiver total consciência disso, a gente começa a mudar completamente a nossa vida. Porque a energia é o todo, e nós somos essa energia do todo. Nós somos a energia da centelha divina, do Criador, da inteligência suprema. Como é que a minha vida pode não estar indo bem? Como é que a minha vida pode não estar boa? É claro que ela tem que estar e ela deve estar, mas você precisa fazer essa conexão energética. Você precisa fazer essa conexão com o todo. Sair desse olhar apenas corporal, material, e ir para esse entendimento total, do que de fato nós somos. Mas isso talvez seja aí assunto para um outro dia, mas entenda que você é pura energia e como energia você pertence à energia do todo. Então você precisa estar próspero, você precisa estar próspera. Se você não está, é porque você não está conseguindo fazer essa conexão energética, não é? Então, e é claro que dentro de todo esse contexto, nós trazemos as nossas questões psíquicas, emocionais, inconscientes, que é isso que eu trato com a psicanálise. E é sobre isso que eu estou fazendo agora uma série de programas falando das feridas emocionais. Feridas emocionais que foram construídas, que foram feitas lá na fase infantil. É sempre da fase infantil. As feridas emocionais, sempre da fase infantil. Claro que você pode ter questões, e tem sim, óbvio, na fase adulta, você pode passar por traumas, você pode passar por situações, por eventos difíceis e que podem te marcar, com certeza. Mas isso é 20%. 20% do teu todo. 80% está lá na fase infantil. Você que já me ouve sabe o quanto eu falo disso. Nós fomos construídos por pessoas que tinham muita boa intenção,
muito boa intenção, não tenho dúvida disso, mas que erraram, assim como você que me ouve, que é pai, como eu, que é avô, como eu, que é mãe, que é avó. Nós, enquanto pais, a gente erra muito, a gente erra muito no dia a dia dos nossos filhos. E a gente erra porque a gente quer errar? A gente erra porque a gente tem prazer em cometer erros? Claro que não, óbvio que não. A gente erra muito porque ou a gente tenta super proteger, a gente protege demais, né? A gente quer proteger os nossos filhos, e aí a gente protege demais, então a gente erra nessa super proteção. Ou então a gente quer ter a certeza de que estamos criando boas pessoas, e aí a gente então cobra demais. A gente é muito duro e também vai errar sendo dessa forma dura, entendendo, claro, que estamos buscando o melhor para os nossos filhos, não é? Essa é a ideia. Mas a gente acaba exagerando nessa dureza e também vai criar problema para eles. Problemas que são naturalmente, que acontecem naturalmente no dia a dia, nessa vivência, nessa convivência. E eu tenho feito, como eu estava dizendo, eu tenho feito uma série de programas aqui falando de feridas emocionais. Então a primeira ferida que eu falei foi semana passada, que foi a ferida da rejeição. Se você não assistiu ainda, entra lá no meu canal. Já está lá no meu canal esse programa da semana passada. Feridas emocionais, rejeição. Hoje eu vou falar da ferida emocional do abandono. Então, isso tudo é lá da fase infantil. 80% dessas nossas ações, das nossas não ações, foram construídas lá por essas pessoas que estavam fazendo o seu melhor, mas que erraram, que não foram perfeitas, até porque ninguém é, então não dá para esperar a perfeição. E como você também já sabe, você que me ouve já sabe, ninguém foi vítima. Essa criança, eu criança que fui ferido, você criança que foi ferida, você adulto que feriu alguma criança, não foi acaso, não foi coincidência, não foi por um erro apenas. Foi da forma que tinha que ser. Eu fiz aquilo que eu sabia, você aí do outro lado fez aquilo que você sabia. Os nossos pais, os adultos que conduziram a nossa infância, avós, tios, irmãos mais velhos, eles fizeram o que era possível para eles. Eles fizeram o que eles podiam fazer de melhor. E muitas vezes cometeram abusos também. Mas você, de novo, não foi vítima, porque você precisava passar por essa experiência do abuso. Você precisava passar, senão você não teria passado. Senão não teria acontecido o que aconteceu com você. Pode ter certeza disso. E um dia você terá. Um dia você vai saber exatamente por que precisou ser do jeito que foi. Por que precisou ser da forma que foi. Mas entenda, não há vítimas nesse processo. Existe uma condução da programação reencarnatória extremamente inteligente que faz e programa da forma com que precisa ser vivenciado. Precisa ser vivenciado. Existem razões para serem vividas, vivenciadas. Existem razões para que isso tenha acontecido. Né? Então, por mais que você se sinta ainda hoje ferido, ferida por isso, trata isso, vá tratar isso, terapeutiza isso definitivamente e de uma vez por todas. Porque lá na frente, em algum momento da sua história, da sua trajetória como alma, né? Porque nós somos eternos enquanto alma, não é?
E aí, em algum momento, você vai saber exatamente por que que foi. E você vai entender claramente por que que foi. Então, quanto antes você fizer esse ajuste, quanto antes você ajustar isso, quanto antes você aceitar isso, mais rápido você vai poder tirar essa ferida, tirar essa dor, tirar esse sentimento e viver de fato a sua verdadeira vida. Porque se você está carregando essas dores ainda, você não está vivendo na plenitude a sua vida. Você está deixando algo para trás. Você está preso a essa dor lá da infância, lá de algum momento do passado. E você não consegue estar pleno, você não consegue estar plena no dia de hoje, no presente. E como é que você pode prosperar? Como é que você quer que as coisas deem certo? Como é que você quer que as coisas progridam na sua vida, prosperem? Se você ainda está com o pé lá atrás, se você ainda está preso de alguma maneira nesse passado. Então precisa terapeutizar isso. Precisa se permitir terapeutizar, para que definitivamente você se solte, se sinta livre, completamente livre. E aí sim, viver na sua potência máxima, viver na sua plenitude, tudo o que você deve e precisa viver. Mas você só vai conseguir fazer isso quando você se soltar de algo que está te prendendo. Por mais difícil, e eu entendo perfeitamente que para você pode ser que esteja sendo muito difícil. Foi sempre muito difícil, continua sendo muito difícil, essas lembranças, essas dores. Eu entendo, eu não menosprezo a sua dor, o seu sentimento. Mas eu preciso te dizer que não adianta você continuar preso, você continuar presa. Porque só vai continuar atrapalhando e não te deixando, não te permitindo prosperar. Prosperar em todos os sentidos. Prosperar no trabalho, prosperar no financeiro, prosperar na saúde, prosperar nos relacionamentos. Então é necessário terapeutizar isso. E a ferida emocional, que eu quero falar hoje, que eu quero comentar com você, é a ferida emocional do abandono. O abandono, não é? Para você que se coloca ou conhece alguém, ou já percebeu isso em alguém, e normalmente se dá o nome de dependência emocional, né? Então vamos falar de ferida emocional do abandono e falar de dependência emocional, porque elas estão intimamente ligadas, elas têm uma ligação natural. A dependência emocional que você tem, ou que alguém tem por você, ou que você conhece alguém que você dê o nome, né, de dependência emocional, e talvez seja assim, né, uma dependência emocional, mas não é uma dependência emocional dessa pessoa, não é a dependência emocional desse teu relacionamento, não é uma dependência emocional dessa sua amiga, desse seu amigo, não é uma dependência emocional dessas pessoas, é uma dependência emocional do pai, é uma dependência emocional da mãe, ou do pai, ou da mãe, ou dos dois, ou inclusive dos dois. E por que essa dependência emocional do pai e da mãe? Porque houve o abandono. A ferida emocional do abandono está viva dentro de você, que se coloca como dependente emocional. E que talvez seja, e talvez até nem tenha percebido ainda, não é? Mas essa dependência não é dessa pessoa que está aí do teu lado, desse relacionamento, que em geral, né, eu estou falando de relacionamento, porque em geral ela aparece nos relacionamentos, né? Então o sentimento que a pessoa tem é ter uma dependência emocional do parceiro ou da parceira. Mas essa dependência emocional é lá da infância, porque houve
a ferida do abandono. De que maneira se dá essa ferida do abandono? De diversas maneiras. De fato, quando esse pai ou essa mãe saiu de casa. Então imagine, por exemplo, que os seus pais se separaram lá na sua infância, né? De 0 a 10 anos. A infância é de 0 a 10 anos. Tudo que aconteceu nessa fase é que representa 80% do seu inconsciente hoje. Você que me ouve já sabe. 80%, 90% das nossas ações são inconscientes. E desse inconsciente, 80% foi alimentado na infância. Então, essa ferida emocional foi alimentada lá na infância. Então, os seus pais se separaram. Ou o pai foi embora, que em geral é o que acontece. A criança fica com a mãe, o pai que sai. Às vezes acontece ao contrário, a mãe sai. Mas essa saída, ou do pai ou da mãe, a criança entende como um abandono. A criança não tem o entendimento de que houve uma separação, de que os pais chegaram lá num consenso, entenderam que o melhor era se separar. E muitas vezes, pro casal, é de fato a melhor alternativa se separar. De fato, se não há mais nenhuma possibilidade, se já foi tentado tudo o que foi possível, se já foi feito tudo o que seria possível para manter essa relação, sempre num movimento de equilíbrio, de muito equilíbrio, não é? É necessário entender isso, entender que tudo é um grande equilíbrio. Então, se já foi feito uma terapia de casal, né? Se já foi feito movimentos de entendimento, e mesmo assim o grande entendimento é de que é melhor se separar, então, de fato, é melhor se separar. Para a criança será sempre ruim. Para a criança será sempre muito ruim. Ah, não, mas meu filho é super maduro, a gente conversou com ele entendeu. Não entendeu nada, tá? Não entendeu nada. Ah, minha filha, não, minha filha tem 8 anos e ela é uma mocinha, a gente conversou, explicou, ela entendeu. Não entendeu nada. Porque a criança não consegue entender por que os pais se separam. No íntimo dela, no entendimento dela, a separação dos pais é uma perca para ela. Ela pode perder a vida, inclusive, por conta da separação, porque os pais são o instinto de sobrevivência dela. Os pais é que dão a sobrevivência para ela. Esse é o entendimento da criança. Tanto que a criança, ela fica tentando, muitas vezes, segurar o casamento dos pais. A criança que adoece muito, essa criança que vive doentinha, que vira e mexe está doente, que vira e mexe está com problema, vira e mexe está precisando de médico, de remédio, é porque os pais estão em atrito, querendo se separar, fazendo movimentos de separação, e essa criança, inconscientemente, ela fica tentando segurar. E ela não tem força, ela é pequena, ela é menor no sistema, não tem força, nem pode fazer isso. Mas a criança não sabe. Então a criança não entende. Ela não entende. Então as crianças não vão entender a separação. Para elas isso é algo que não poderia acontecer, né? Então esses pais se separam. Aquele que vai embora, a criança se sente abandonada por ele, por ela. A própria morte, né? Ou um ou outro desencarna, a criança, no sentimento dela, ela não entende que o pai desencarnou, que a mãe morreu, mãe desencarnou. Ela vai entender que aquilo é um abandono. Meu pai me abandonou. Por que meu pai foi morrer? Por que minha mãe foi morrer? Ela não podia ter feito isso comigo. Isso é um abandono. Aquele movimento que muitas vezes, e hoje a gente vê muito, hoje é infinitamente grande o número de pais que terceirizam para os avós a condução dos filhos, né? Eles têm que trabalhar, e aí eles acabam terceirizando para os avós. A criança, por mais que ela possa estar extremamente bem cuidada
de uma forma amorosa, agradável, segura por esses avós, a criança vai sentir o abandono dos pais. Por que meu pai me deixa aqui na minha avó? Por que minha mãe não fica comigo? Por que minha mãe me deixa aqui na minha avó o tempo todo, o dia inteiro? Você até explica para a criança, o papai precisa trabalhar, a mamãe precisa trabalhar para poder dar as coisas para você, para poder fazer isso para você. A criança ouve, mas não entende isso, porque a criança não entende, ela não tem por que entender isso. E ela vai sentir o abandono. Meu pai, minha mãe me abandonam todo dia aqui com a minha avó, com meu avô, e saem para trabalhar. O trabalho é mais importante do que eu. A criança não tem entendimento, a criança ainda não tem essa formação de entendimento. Então, para ela vai ser um abandono. Isso e também quando não acontece de fato esse abandono, quando simplesmente vai embora sem conversar com a criança, sem falar nada, fica o movimento de completo abandono, né? Aquela criança que foi esquecida na escola, por exemplo, né? O pai se atrasou, a mãe se atrasou, não é nem que foi esquecida, às vezes também esquecida. Mas aquela criança que o pai se atrasou para ir buscar na escola, ou a mãe se atrasou, ou quem deveria ter ido buscar se atrasou, a criança se sente abandonada. Ela não se sente merecedora de alguém estar ali para buscá-la no horário certo. A criança guarda esses sentimentos, fica com esses sentimentos e vai se sentir abandonada. E aí, na fase adulta, vai ter dificuldade para confiar nas pessoas, principalmente nos relacionamentos, vai ter dificuldade para socializar e vai ter principalmente o sentimento de dependência. Quando em algum momento ela está com alguém que ela deveria confiar, ela não consegue confiar, porque no inconsciente dela está, daqui a pouco me abandona, daqui a pouco vai me abandonar. Que horas que vai me abandonar? Que horas que vai deixar de ser essa pessoa? Esse é o inconsciente do adulto que carrega a ferida emocional do abandono e que vai ficar carregando isso durante a vida adulta. Até que você tenha consciência disso, até que você perceba a necessidade de terapeutizar isso, de olhar para isso e definitivamente cicatrizar, curar essa ferida emocional do abandono, por exemplo. Então você vai sentir essa dependência de que essa pessoa não pode ir embora. Ela vai me abandonar. Que horas que ela vai me abandonar? Então não cria um laço de confiança. Fica nesse sentimento. E vai, se essa outra pessoa, se esse parceiro, se essa parceira, ela é uma pessoa amorosa, ela é uma pessoa que te dá atenção, aí você vai então para a dependência. Mas não é dela. É a dependência que havia e que existe daquele pai, daquela mãe lá da fase infantil. Quando você cura a ferida do abandono, você deixa de ser dependente emocional. Mas precisa se permitir terapeutizar, né? Essa é a nossa insistência, nossa aqui, né, dos comunicadores da Vibe Mundial, na sua maioria, que trabalham com processo terapêutico, do entendimento da necessidade de se terapeutizar tudo isso, de começar a olhar para isso, de cicatrizar, de curar essas feridas, né? Então, eu fico à sua disposição. Entre em contato comigo, né? Eu atendo no Tucuruvi, zona norte de São Paulo, bem pertinho do metrô. Se você puder, anote aí o meu número de celular. Se você não puder anotar agora, não tem problema. Entra no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, e pega lá o meu número que fica aparecendo o tempo inteiro. E esse programa daqui a pouco vai estar lá no meu canal, assim como todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. O da semana passada foi a ferida emocional da rejeição. E o de hoje, a ferida emocional do abandono, né? O meu número é 11 9 8
confundi aqui, 986706310. Opa, fugiu aqui. 986706310, tá certo? Mas pega lá no meu canal no YouTube, tem lá também o meu número, fica aparecendo o tempo inteiro. Você pode me encontrar no Instagram, também como Sidney Rosa Terapeuta. Você pode me encontrar no Facebook, como Sidney Rosa, e também como Florescer Violeta, que é o nome aqui do nosso programa. Ou então, na sexta-feira que vem, às 2h30, novamente aqui na Vibe Mundial. Espero você. Até lá.